Entre em contato agora. Ligue 41 984 48 5172. Muito boa tarde, voltamos aqui do nosso intervalo do programa Eduque Mais Ação com o Lucas falando sobre o luto, como que nós podemos aí ter algumas alternativas e conversar de uma maneira mais decidida, de uma maneira mais direta com as crianças e com os adolescentes, e também falando aí da questão pode guardar, Alexandre, a caneta. Eu querendo pegar a caneta, ele me dando a caneta, uma briga aqui com a caneta. Então, como que nós podemos lidar enquanto sociedade com essa temática do luto? Não é, como eu falei, uma temática fácil, mas agora nesse segundo bloco, Lucas, depois do intervalo, eu acredito que nós podemos falar um pouquinho de uma grande dificuldade ou de uma grande dúvida, né, dos adultos. Será que levamos as crianças e os adolescentes para uma etapa de um velório? Qual que é o impacto de levar ou de não levar, né? Como que isso psicologicamente é atingido ou não é atingido, né? Interessante essa pergunta sobre o impacto de não levar e de levar. Me parece que o impacto de levar é mais óbvio, né? Mais identificável, é mais perceptível. O impacto de levar é você ter essa criança ali mais amuada, que pode de repente ter um choro difícil de conter, né? Esse impacto que pode se estender ao longo e vai se estender, a gente espera isso não é anormal, né? Uma certa... um certo sintoma do luto envolve isso, né? Você ficar mais quieto por algumas semanas, você ter menos foco, alteração de comportamento, de humor. Então, de uma certa forma, esses são os impactos de levar. Os impactos de não levar são os que mais nos preocupam, que é essa oportunidade que a gente deixa de ter de simbolizar, né, de fazer esse ritual e ter ele como suporte para a concretização da ideia de uma morte irreversível. Então, tem isso, né? Mesmo para o adulto isso é muito difícil, né? Eu digo assim, o ritual de um funeral, né, de um sepultamento, ou mesmo o documento de um atestado de óbito, eles são recibos, né, de um fato. Então, mas isso é muito simples para o córtex pré-frontal, né, para uma parte muito pequena, mais moderna, um núcleo mais nobre do nosso computador entende isso rapidamente. Né? Entendi. Alguém se foi, não está mais aqui fisicamente, pronto. Fim de questão. Fim de questão para o córtex pré-frontal. Tem uma parte, a amígdala está ali trabalhando. Tem uma parte mais emocional, menos racional, menos consciente, que vai lutar com essa ausência até que ela seja compreendida, né? A gente diz a ficha cair. Minha ficha não caiu. Esse é um termo interessante. Quer dizer, a ficha cair é justamente uma parte mais global do cérebro ter compreendido e aceitado aquilo. Então, a gente tem que, para essa aceitação final, essa tal aceitação, que muito se fala também no processo do luto, ela só acontece, não é que só acontece, mas ela tende a acontecer tendo o suporte desses fatos concretos, né? Então, um ritual de sepultamento, um documento, né? A própria ausência que se faz presente, né? Que essa ausência ela não volta atrás, ela não deixa de estar presente constantemente. Mas então me parece que levar a um velório, a um sepultamento, tem essa espécie de vantagem psicológica, né, que é dar condições àquilo ser verdade, né, para aquilo ser mais fácil de ser assimilado. É claro que vai dar um trabalho, né, e é disso que nós estamos falando em certo sentido, né? A gente vê as pessoas tendendo a não levar, para não dar trabalho,
não traumatizar. Essa é uma frase estranha, mas a impressão de que isso Mas traumatiza. é bem real, né? Então, a impressão de que isso traumatiza. Só que aí a contraproposta é mais absurda. Então, não vamos traumatizar, vamos fingir que não aconteceu nada. E esse é um projeto absurdo mesmo, né? Quer dizer, para não traumatizar, a gente mente, a gente oculta. Né? Então, claro, vai depender da idade dessa criança, né? Nos primeiros anos, na primeira infância, talvez essa visitação ali ao velório, se for possível não levar, tudo bem, né? Que isso não seja feito, porque vai ter mais dúvida, mais estranheza, não vai ter condições cognitivas de assimilar aquilo, né? Talvez nem registre. Mas talvez... E aí depende também da família, né? Se a família está disposta, né? Não só depois, com as perguntas que surgirem, né? Por que aquelas pessoas estavam chorando tanto, né? Por que aquilo é assim? Por que isso? Por que aquilo? Se a família estiver disposta a isso, aí convém levar, né? E isso pode ser feito antes até, essa preparação de contar, de explicar, de dar símbolos, né? De dar recurso para pensar o que é aquilo que eu vou ver. Para elaboração, né? Então, de uma certa forma, também isso a gente não tem como uma resposta universal. Leva, não leva. Né? Me parece que levar é uma grande oportunidade, né? Não só de permitir que haja essa elaboração depois, mas porque levar combina mais com essa verdade, né? Com essa honestidade que a gente quer ter com as emoções, sobretudo as emoções do luto, do que foi a vida com essa pessoa que se foi. Então, eu seria mais favorável a isso, né? Mas isso vai depender de família. De família, né? Família. E isso que você falou é verídico, né? Porque eu lembro, até conversando um pouco com a minha secretária, a Alessandra, que trabalha comigo há anos, já você conhece a Alessandra, estava no aniversário. Ela fala assim, Ana, eu só entendi, aliás, eu entendi, mas eu só concretizei isso quando que ela perdeu o pai com 11 anos, né? E ela disse, Ana, quando eu vi o meu pai, que conseguiram resgatar, que foi um afogamento, meu pai eu vi ali, mas eu achava a todo momento que ele ia voltar, né? Eu só concretizei no momento que eu vi o papel, que eu vi o documento, e depois quando aconteceu o velório, né? Que daí realmente era algo concreto, que aquilo não ia ser revertido, não tinha como reverter aquela situação. E ela já tinha 11 anos, né? 11 anos é um tempo, já é praticamente uma pré-adolescente. Então, o quanto que ela levou para elaborar que aquilo de fato era concreto, né? Dependendo ali da criança, do adolescente, pode ser que haja esse tempo aí do cérebro. E veja que precisou de um documento, quer dizer, um rompimento do vínculo sem um suporte, ele é muito difícil, né? Que a gente assim sente e pense, reflita ativamente, né? E com muita força de vontade, talvez não seja possível. Então, para adultos isso é difícil também, né? Os adultos dizem da ficha que demora a cair, né? Tenho a sensação de que está viajando, tenho a sensação de que vai chegar às 18 horas, que era o horário que chegava. Então, veja, para o adulto existe essa batalha muito grande, mesmo tendo ele passado por todos esses processos que são recibos desse fato ocorrido, né? Então, para a criança, então, isso é tão mais difícil, né? Sim. E aí o sepultamento acaba sendo essa oportunidade. Sim. Então, é mais assim, para nós, né, ajudarmos e auxiliarmos um pouco melhor as famílias nessa decisão, né? Levo ou não levo, o que faz sentido, o que não faz sentido, né? Para uma família pode fazer, para outra não. Então, quanto que isso vai impactar? Na verdade, não seria impactar naquele momento, né? Eu acho que as famílias, elas também podem pensar a longo prazo. Quanto levar seria proveitoso, né? No sentido psicológico,
né? O quanto de aproveitamento isso chegaria para esse adolescente, porque é uma coisa que ele vai passar por tantas outras vezes, né? E isso, cada vez que você passa, você elabora mais essa questão da morte, até mesmo pelos valores, né, que cada um de nós temos aí, questão de valores, de missão, de vida, de tempo junto, de como que nós vamos lidar com isso, né? É a partir daí que a gente vai fazendo essas análises. Dá para não levar, por exemplo, estava pensando aqui, você consegue levar depois, né? Sim. Na visitação Sim. do jazigo, do túmulo, enfim, da gaveta, o que for o caso. Então, porque também pode servir como uma concretização, como um suporte a essa ausência, né? Sim. Então, Sim. porque vai ajudar a simbolizar. Num momento ou outro, que esteja só ele ou ela, né? A família ali reunida, assim, aquele intensidade de emoções ao redor, né? Então, daria para fazer uma situação como essa se tornar menos difícil. Difícil, né? É verdade. Claro, Agora que você falou, faz sentido também. Mas não deixa de ser uma preparação que para esse jovem, para esse adolescente, que vai encontrar isso na vida sem sombra de dúvidas, né? Sim. Eu vejo que, então, psicologicamente falando, existem boas razões para levar, né? Claro que tem uma série de outras questões, né? Mas é uma oportunidade. Né? Eu até estava buscando, né, na literatura se existem alguns livros para tratar a questão do luto com os adolescentes ou com as crianças. E nós temos alguns poucos, né? Mas já é possível você trabalhar isso na literatura mesmo, né? Sim, deve haver poucos para um adolescente, sobretudo para o adolescente, tomado como aquele mini adulto, né? Esse sim é quase que e é uma etapa tão difícil da gente definir o que é, né? Existe sempre essa tensão, né? O adolescente é uma criança, ele é paciente pediátrico ou ele é um adulto, né? Ele já tem tudo formado, a gente sabe que não, né? Para a primeira infância a gente tem bastante opções, né? De gravuras, de livros com imagens, né? Simbolizando essa ausência. Sim. Né? Eu até tenho um lá na clínica que é Momentos Inesquecíveis com a Vovó, que é de bem antigamente, né? Logo lá atrás. E agora já vieram também algumas versões mais atualizadas, né? Para fazer um pouco mais esse real. Mas tudo que nós falamos aqui no programa é o que eles trazem na literatura, esse preparo para o que vai ficar no imaginário, na lembrança, né? O que você vai gravar? Porque eu acredito que falar sobre o luto é muito mais sobre isso. O que eu vou ficar registrado, né, dessa pessoa que partiu, né? Que se foi. Até agora, na questão do meu avô, alguns diziam, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falei, não, tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui na memória. Mas algumas pessoas, para simbolizar isso, guardam alguma coisa. Não vejo problema nenhum também. Eu acredito que são formas, né, de você lidar com isso. Claro. Não, que seja uma forma pessoal, uma predileção, um perfil, isso é ótimo, né? E a gente vê isso, inclusive, um dos sintomas do luto é um certo isolamento, não forçado, mas um isolamento que parte do próprio enlutado, né? Eu não quero falar, não estou afim, né? O mundo parou, meu mundo parou, você está aí continuando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então isso provoca uma espécie de isolamento, né? Mas é isso daí, você como psicólogo, né, já pode falar. Eu sou acadêmica ainda, não tenho bagagem o suficiente, mas quem passa pelo luto, o primeiro luto que eu passei mais assim, que foi o da minha avó, nossa, foi muito difícil. Eu sou super musical, né? Adoro música, amo música, mas eu não conseguia ouvir música alta. Eu não queria saber de barulho.
roupa, não conseguia usar cor, né? Passei muito tempo. E como coincidiu dela falecer no dia 21, meu aniversário é 21 de junho, ela faleceu 21 de dezembro. Então, por 2 anos eu não conseguia comemorar, porque sempre marcava aquilo, né? Hoje já ressignifiquei isso. Mas o quanto que isso realmente desperta na gente. A vida de todo mundo continuou, mas aconteceu isso comigo, agora a minha parou um pouco, né? E o quanto de tempo nós levamos para não ressignificar, mas para entender mesmo, né? Que o nosso percurso precisa continuar e a gente precisa dar conta disso. E aí é precisar dar conta mesmo, né? E não é um tempo cronológico, né? Existe essa dúvida. Quanto tempo leva? No passado você tinha essa ideia de que para os vínculos mais distantes, uma semana, um mês, para os mais próximos, 6 meses, 3 meses, né? E para quando a coisa dava trabalho e era caso sério, 1 ano. Na verdade, a gente não fala de tempo, porque, sobretudo, se a gente for lembrar que isso não se apaga, né? Convém que a gente pense que isso vai me acompanhar, né? Quer dizer, essa falta, essa ausência vai me acompanhar. E nesse arranjo de vida que eu preciso fazer para seguir sem essa pessoa, isso equivale a dizer que é pro fim da vida. Esse arranjo vai valer, essa ausência. A questão é que a gente arranja jeito de viver com essa ausência, né? Aprende alguns truques, né? Isso se acopla, se ajeita de alguma forma, né? Sem que a gente sinta a marcha da vida interromper, né? E aí são essas coisas mesmo. Você ficou incapacitada de fazer o próprio aniversário por 2 anos, né? Uma coisa assim, é um elemento, né? Dessa dificuldade, né? É uma coisa que te marcou. Então, e quando é que isso deixou de ser difícil? Quando é que não dá pra gente pôr em palavras? É um giro que deu, um arranjo que você fez. Acredito que ressignificou mesmo, né? Aquela parte de você entender que faz parte da vida, né? Que ela cumpriu, né? Aquele ciclo da vida dela. E a mesma coisa aconteceu com meu avô, mas agora eu percebi que com meu avô foi algo mais sutil, entendeu? Tipo assim, como se tivesse ressignificado mais rápido. Algo nesse sentido. Da mesma forma, não comemorei meu aniversário, porque foi muito próximo. Mas parece que você vai aprendendo a lidar melhor com essas situações na fase adulta. Por isso que eu trouxe meu exemplo, para dizer que parece que você vai elaborando um pouco melhor. Claro, né? claro. Um pouco como aquela expressão que é atribuída a Einstein, né? Uma cabeça que se expande e não volta ao tamanho original. Isso. Sabe lá se isso foi ele quem disse, mas é uma ideia que é um fato, né? É um fato psicológico, é um fato cognitivo, né? Sim. A gente dá saltos de qualidade cognitiva e eles não se perdem, né? Então, tem alguns truques, né? Que você não vai conseguir dizer com palavras, mas é um aprendizado emocional, é um aprendizado interno, né? De uma organização, de um saber fazer, né? Que se fez presente aí, que você consegue viver isso, né? Sim, com certeza. E assim, Lucas, já estamos indo para os 5 minutos finais. Voa! 3 minutos finais aí do programa. E o que o Lucas temia fluiu muito bem, né? Foi um diálogo muito bom. Acredito que para o tema foi muito leve, né? A forma que nós trouxemos isso. E assim, só para deixar como mensagem final para os ouvintes que o trabalho com a questão da morte, com a questão do luto, ele sendo previamente, acaba dando um pouco mais de leveza, um pouco mais de sentido, trazendo um concreto melhor, né, para a vida da sociedade. Assim como nós trabalhamos tantas emoções, a tristeza está dentro de uma emoção, então nós precisamos também despertar para esse tema também,
né? Poucas pessoas falam sobre isso, mas quando chega na hora, e agora? O que eu faço? Como é que é? Como é que funciona? Né? Com a minha criança, com o meu adolescente, comigo mesma, como que eu posso trabalhar isso? E como até falei para uma pessoa muito querida, né? Eu falei assim, ó, se você não estiver conseguindo elaborar esse luto de uma forma não tranquila, porque não é doloroso, mas de uma forma que está sendo sustentável para você, procure uma terapia, né? Procure alguém que possa te mostrar caminhos ou que te possa ouvir de uma forma mais especializada. Porque muitas vezes um amigo, um parente vai te ouvir, mas que não tem aquele preparo, né, profissional. Então, assim, a terapia é sempre uma possibilidade, né? Eu, por exemplo, comecei a terapia e nunca mais parei, né? Porque é algo que sempre tem alguma coisa. Claro. Então, eu acredito que em vários momentos, em vários sentimentos e fases da nossa vida, nós precisamos ir elaborando isso com terapeutas mesmo. Claro, o ideal seria que a gente conseguisse falar disso, né? E eu brinco sempre, o exercício da psicoterapia é um exercício, e isso é uma coisa que eu digo, ninguém disse isso dessa maneira. Eu quero fazer bem feito o meu trabalho para me tornar desnecessário na vida de alguém, né? Quer dizer, que isso seja uma necessidade momentânea. Claro, tem pessoas que fazem a psicoterapia ao longo da vida, eu acho isso ótimo, eu sou simpático com essa ideia, porque enriquece a experiência de vida. Sim. Pensar, analisar a própria vida, ter duas cabeças, fazer isso a quatro mãos, de fato, enriquece a experiência. Mas por que digo que é preciso que a gente trabalhe, né, como terapeutas para tornar essa função desnecessária naquela vida em específico? Porque é isso, né? É preciso que alguém saia com recursos necessários, né, para enfrentar por conta própria. E aí, se a gente conseguir fazer esse grande desafio acontecer com relação ao luto, com relação às emoções, com relação a perder, isso vai ser brilhante, né? E é importante que se diga, não tem como a gente treinar, a gente tornar esse assunto adaptado, leve, a ponto que alguém aprendendo como se faz o luto não passe apuros, não tenha dificuldade, né? E isso precisa ficar claro, quer dizer, luto não é um problema, uma doença, né? Ele é uma realidade psicológica, né? Então, essa ideia de que a gente poderia chegar a um ponto em que perderíamos as pessoas, né? Muito bem treinados estamos como cultura, sociedade, ante esse assunto, e a gente conseguiria perder alguém sem derramar uma lágrima. Essa é uma ideia absolutamente improvável, impossível. Né? Então não é muito essa a ideia. Não, né? não. A ideia é que a gente consiga ter espaço de falar sobre isso, né? E aí o caso que complica, a gente consegue ter uma atenção. Mas que a gente pudesse permitir que esse assunto seja possível, né, de ser treinado, de ser falado, ouvido, né, que a gente possa ter. Então, pouquíssimo comum esse tipo de conversa, né, de morte, né. Eu brinco bastante. Como é que você quer morrer? É uma coisa um pouco absurda, sem explicar, né, quer dizer, porque a gente não sabe quando, não sabe como, mas sobretudo é isso. A pergunta nos leva a imaginar, né, e pode ser por brincadeira que seja, como é que eu gostaria que fosse, se fosse a minha opção, se fosse a condição de escolher. E eu digo, que eu estou afim aos 79, mais ou menos, gostaria que fosse trabalhando, mas eu sou um pouco estabanado, eu acho que vai ser caindo em casa. Então, é uma forma que traz o riso, né? Então, é esse exercício de fazer o que a gente não gosta, que é pensar a finitude de nós mesmos, né? Uma vez eu ouvi, eu não lembro se foi um documentário, um filme, agora não lembro mesmo, alguém falou, e aí eu só falei assim, eu quero deixar uma mensagem para todas as pessoas por quem eu passei, né? Eu acredito que isso, como eu vou, daí eu já não sei, mas o que eu gostaria mesmo é que quando eu for, fique essa mensagem, né? Alguma mensagem de presença vai ter que ficar.
né? Porque ninguém passa sem deixar uma mensagem, né? Seja ela positiva ou negativa. A gente sempre espera que seja positiva. Mas, então, essa questão da finitude, de fato, ela precisa ser melhor elaborada, melhor pensada, melhor falada, ouvida, né? Pela sociedade como um todo. Claro. E fizemos esse exercício hoje. Hoje, meu Deus do céu, eu acho que foi quase uma terapia aqui, gente. Vocês estão vendo só 2 horas. Olha que privilégio, é isso aí. Gente, mas eu quero agradecer muito a presença do Lucas aqui no programa Eduque Mais Ação. Muito obrigada pelo exercício que você fez, né, de estar aqui com tantas câmeras e tantas coisas. Agradecer de coração. Aproveitar e mandar um abraço para a Cauane, minha amiga, né? E que estejamos juntos em outros momentos também. Que bom, obrigado pelo convite. Então vamos fazer isso mais vezes aqui, em todo lugar, falar disso. Vamos sim. Vamos elaborar alguma coisa diferente aí, tá bom? Meus queridos ouvintes, muito obrigada, então, por essa sexta-feira. Vamos aproveitar, né, a nossa sexta-feira, o nosso final de semana. Vamos aproveitar com os nossos familiares e amigos, porque a vida é o aqui e agora, né? É o que nós temos no momento de certo. O amanhã nós não sabemos, mas se tivermos, a gente vai aproveitar da mesma forma. Um grande abraço e até sexta-feira que vem.